Fala pessoal, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui trazendo para vocês o último vídeo da nossa série de tutoriais, que é o vídeo sobre ajuste de curvas. Basicamente a gente vai conversar nele sobre como fazer esse ajuste de curvas, como a gente acha as variáveis associadas a esses ajustes e quais são as incertezas associadas a essas variáveis. Então primeiro de tudo a gente vai importar os pacotes, tanto os que a gente já usou, como Matplotlib, NumPy e Pandas, tantas coisas para a gente atrelar as planilhas, quanto um novo pacote que é o SciPy Optimize Import CurveFit. A gente só vai usar essa função em específico e a gente está pegando aqui toda a biblioteca do SciPy para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. A biblioteca do SciPy, se vocês tiverem dúvida tanto nessa função quanto em outras funções, caso vocês queiram, basta vocês procurarem no Google SciPy, Python, e vocês conseguem ler toda a documentação sobre ela. Além disso, a gente criou aqui a nossa planilha, onde tem exemplo 1 e exemplo 2, que a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. E a gente vai trazer aqui para vocês dois exemplos de ajustes. Então, primeiro de tudo, o que é ajuste ou fit? O ajuste ou fit é um método que a gente vai usar para encontrar parâmetros a partir dos pontos experimentais que a gente teve e quais são os melhores gráficos correspondentes a esses pontos. E o que é matriz de covariância e como calcular as incertezas. Matriz de covariância é essa matriz aqui, ela é estranha a princípio, mas basicamente na diagonal principal a gente tem o desvio padrão da variável associada ao quadrado. Então, vocês vão ver que aqui é o desvio padrão de RI ao quadrado. E aqui, cov de RI e LI é a correlação entre RI e LI, que seriam duas variáveis. Por que a gente está comentando sobre ela? Porque é a partir dela que você consegue calcular a incerteza, então basta você pegar esse desvio padrão, tirar a raiz dele e dividir por raiz de n-1, onde n seriam os seus dados experimentais, e basicamente com ela você vai conseguir saber se você está fazendo uma boa escolha de variáveis e de equação. Então, o primeiro exemplo a gente vai trazer o fator f do experimento de interferômetro. Então a gente tinha essa equação aqui, a gente isolou xp e isolou n, para a gente trazer a equação de reta, y é igual a x mais b, e onde xp seria y, n seria x, e a seria isso daqui, e b seria igual a zero. Basicamente, então, a gente tem... Deixa eu rodar essa célula aqui, porque eu esqueci de rodar. A gente tem a nossa tabela. Aqui eu estou importando ela. Então, rodando ela aqui, vocês vão ver que tem os três primeiros valores, que eu puxei com esse df1.read. E aqui a gente basicamente vai ter que criar as nossas funções. O primeiro passo do nosso ajuste vai ser criar as funções. Então aqui eu chamei de equação de reta x, a e b, que recebe como parâmetro, e y é igual a x mais b e ela retorna y. Por que a gente escreveu dessa forma? Porque basicamente esse primeiro parâmetro é o parâmetro do eixo x, não tem como fugir dele. E os próximos parâmetros são todas as nossas variáveis desconhecidas. Então aqui no caso a e b que a gente desconhece. Além disso eu já defini os eixos, então aqui já está tudo definido. E agora a gente vai para o segundo passo, que é chamar essa função CurveFit. Então, eu vou chamar ela aqui. Então, a gente tem isso daqui. Basicamente, ela recebe duas variáveis, onde elas vão trazer as nossas respostas, que eu vou chamar de fit1 e mcov1, que basicamente vai ser os nossos ajustes e a nossa matriz de covariância. E essa função CurveFit, ela recebe por parâmetro a nossa função definida antes. Então, eq, underline, reta. Essa é a nossa equação. Ela recebe também os nossos valores de eixo x, que no caso seria, a gente chamou de eixo x1, os nossos valores de eixo y, que a gente chamou de eixo y1. Além disso, ela tem uma coisa muito importante, que são os bounds, que seriam os mínimos das nossas variáveis. Então ela recebe mínimo de a e b, e aqui máximo de a e máximo de b. Então, basicamente o nosso mínimo de A, como A era lambda dividido por 2F, a gente vai colocar aqui lambda, que é 630 elevado a menos 9, dividido por 2 vezes e o nosso F. Como o nosso F dava em torno de 0.000181920, a gente vai colocar aqui o nosso máximo valor de F vai ser 0.00022. Por que a gente colocou o máximo aqui se aqui era o mínimo? Porque como ele está no fator de divisão, ele vai deixar engasguei. Ele vai deixar o nosso valor menor. Então, copiando isso daqui e colocando aqui em máximo de A, a gente vai ter, ao invés de 22, eu vou colocar 16.
Quem que é o nosso mínimo de B? O B era para ser 0, então eu vou falar que ele varia entre -1 e 1. Bom, então basicamente com isso a gente já vai ter a nossa resposta do fit e nossa matriz de covariância. Aqui eu imprimi eles para a gente poder ver e ali eu vou plotar esses gráficos para a gente poder analisar eles. Então plt.plot vai ser eixo x1, eixo x2 e uma bolinha aqui para a gente poder ver eles. plt.plot, eixo x1 e como aqui eu quero a reta, eu vou trazer equação da reta, que ela recebe por parâmetro, basicamente, nosso eixo x, o nosso coeficiente a, que basicamente ele está como fit 1 e ele vai ser o primeiro elemento, e o nosso coeficiente b, que ele está como fit 1 e ele vai receber o segundo elemento. Tá? Se a gente plotar isso daqui e ver todos os nossos resultados, calma que eu esqueci parênteses em algum lugar, talvez. plt.plot, eixo y2. Isso. Opa, y2 não, y1, perdão. Escrevendo tudo errado aqui. Então, basicamente, aqui a gente tem os nossos ajustes, a nossa matriz de covariância e aqui os nossos gráficos, onde esses são os nossos pontos experimentais e essa reta é a melhor reta que se adaptava ali. Uma coisa que vocês vão ver é que esse valor está bem distante, está bem próximo de 0, porque vocês veem que aqui o menor potência é -6 e ele está em -7. Então, ele tá longe de 0, no caso, significa que ele é um valor alto. Se ele é um valor alto, significa que as variáveis têm relação entre si. Então não foi uma boa escolha de variáveis. Como que a gente pode notar isso? Vamos mudar aqui só os nossos parâmetros de escolha. Então se a gente colocar aqui ao invés de -1, a gente colocar -0.0001 e aqui 0.0001 e a gente rodar, vocês vão ver que o valor de A mudou. O valor de A antes era 0.0015 e agora foi para 0.0016. Então isso daqui de fato mudou. O que significa? Significa que a gente não fez uma boa escolha de variáveis. Por quê? Porque B não era nem para ser uma variável, não era para ele existir. Então vamos refazer isso daqui, só que agora utilizando uma equação sem o B. Então basicamente essa equação sem o B eu já trouxe aqui. É a equação de reta 2, ela só depende dos parâmetros x e a. E ela basicamente vai retornar para a gente y, porque y é igual a x. Então basicamente aqui eu escrevi o fit2, mcov2, eu trouxe a equação de reta 2, que foi a nossa função que a gente definiu, o eixo x1, eixo y1 não mudou nada, e aqui eu também não mudei nada dos nossos parâmetros. Mudei aqui de 16 para 15, mas vamos colocar 16. Então, ou 15 mesmo, tanto faz, eu não sei se lá em cima estava 15. Tá, 16. Mas se a gente rodar isso daqui agora, vocês vão ver que a gente vai chegar exatamente no mesmo gráfico, eles são bem parecidos em si, só que o nosso ajuste ele deu mais fixo. Vamos mudar esses parâmetros aqui, de 15 a gente coloca como, sei lá, 12. Vocês vão ver que ele ainda mantém o nosso próprio 0.0016, ele não variou porque a gente está variando esses mínimos e máximos. E vocês veem que a matriz de covariância só tem um valor, que é a própria incerteza. Então, voltando à própria incerteza, não, o próprio desvio padrão ao quadrado. Falando em incerteza, vamos calcular ela aqui. Então, basicamente, eu vou chamar de inc2. E o que ela é? Ela é NumPy sqrt, que basicamente é a raiz, de mcov2, que é a nossa matriz de covariância, a linha 0, elemento 0. Porque, independente disso daqui só ter um elemento, ele não deixa de ser uma matriz. Então, a gente tem que dar tanto a linha quanto a coluna. Isso daqui dividido por np.sqrt raiz de 9. Por que 9? Porque a gente tem 10 pontos experimentais e desses 10 pontos experimentais, n-1 daria o nosso próprio 9. E vamos printar a nossa incerteza aqui. Bom, então basicamente vocês viram com esse exemplo como a gente faz um ajuste linear, qual que é o passo 1, que seria definir a função, qual que é o passo 2, que seria chamar essa função e definir os valores, e como uma observação aqui, como a variável realmente importa e como esses máximos e mínimos também importam. Então aqui vocês viram que a gente fez uma escolha bem mais consciente e bem melhor, no sentido de que se a gente mudar bruscamente aqueles nossos valores de mínimo e máximo, eles não alteram muito aqui. E como também calcular as incertezas desses nossos valores.
Porém, isso daqui foi um ajuste linear e eu quero mostrar para vocês que essa função também funciona para ajustes não lineares. Então o Dani, daquele vídeo de gráficos 2, ele me trouxe um exemplo de um passa alta, um gráfico de transmitância, né? E ele me passou os dados, 25 dados, para eu trazer aqui e tentar calcular o valor de RC sem saber de fato o valor de RC. Então ele me deu essa tabela, eu anotei aqui a tabela. Já criei a função, que foi a função que ele definiu lá, já puxei os eixos também daquela tabela, e agora basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai achar os nossos valores de R e C. Opa! Dá um Ctrl C aqui, Ctrl V, eu vou chamar de fit3 e mcov3. A função definida antes foi a função que ele deu o nome de equação underline T. Aqui eu vou chamar de eixo x2, que foi como eu defini o meu segundo eixo x, aqui eixo y2, aqui bounds mínimo e máximo, ele falou que a resistência está entre 500 e 1000, e que a capacitância está entre 0,18 elevado a menos 6, 0,18 micro, e 0,25 micro, elevado a menos 6. Então aqui eu vou printar os valores dos nossos ajustes, que foram os valores que a gente chegou, e vou plotar o gráfico também. Então plt.plot, eixo x2, eixo y2, isso daqui vai ser como um gráfico de bolas. Aqui plt.plot, vai ser eixo x2, equação underline t, que recebe como parâmetro eixo x2, o r, que é o nosso fit3, o primeiro parâmetro 0, e fit3, o nosso segundo parâmetro 1, que seria a nossa capacitância. E além disso, plt.xscale, que é a nossa escala, e é uma escala log. Bom, rodando isso daqui então, vocês vão ver que o ajuste que a gente chegou foi 920 e pouco, e aqui em torno de 23. Porém, a nossa matriz de covariância, vocês veem que aqui menos 11 e aqui menos 20. Então tem uma potência de menos 9 ainda de diferença. Porém, esse número aqui deu longe de zero ainda, e significa que RC tem algo que liga eles, tem uma correlação alta. Então, vocês já vão ver aqui como que só variando os parâmetros a gente já pode arrumar isso. Então, se a gente diminuir isso daqui para, por exemplo, 225, vocês vão ver que ó, já é menor do que isso daqui, a função vai adaptar, vai mudar o nosso valor de R e ele encontrou um outro valor aqui de capacitância. Significa que a gente não está fazendo uma escolha adequada da nossa função. De novo, se a gente pode calcular as incertezas e pode printar elas, então no caso como a gente está lidando com duas incertezas, eu trouxe elas em uma lista, e como a gente está com 25 valores, eu coloquei aqui só 24. 0, 0, porque seria a resistência, e 1, 1, que seria a capacitância, que seriam esses eixos aqui. Então, printando, essas seriam as incertezas. Tá, agora vocês me perguntam, mas Rodrigo, o que seria uma escolha de variável melhor, então, sem ser R e C? Então, aqui eu trago para vocês, a gente vai optar por tal ao invés de R vezes C. E como que a gente vai definir isso? A gente vai definir uma nova equação, que vocês vão ver mais para frente, que é uma equação de transmitância, que ela depende de um fator que é dado por frequência angular e tal, ao quadrado, dividido por 1, mais esse fator ao quadrado também. E ele vai retornar para a gente a nossa transmitância. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo gráfico, a mesma coisa, só que é uma escolha de variáveis melhor. Então, a gente vai fazer aqui essa escolha de variáveis. Eu coloquei que ele tem que estar entre isso daqui e isso daqui, que seriam as multiplicações daqueles valores mínimo e máximo que o Dani me deu. Eu coloquei para ele printar os fits, printar todas essas coisas aqui, então vamos rodar e vamos ver o resultado. Vocês veem aqui que o ajuste deu 0.0022, e se a gente mudar essas nossas brincadeiras, vamos colocar ao invés de 1.8, vamos colocar, sei lá, 0.5 aqui, e aqui a gente coloca, sei lá, 3.5, e a gente vai rodar isso daqui. Você vai ver que o ajuste não muda. Então, a gente está mudando isso daqui e o ajuste não está mudando. Significa que ele é muito mais robusto a essa mudança de mínimo e máximo. O que significa que a gente fez uma escolha bem melhor agora.
Além disso, a matriz de covariância só tem um elemento, que é a próprio desvio padrão ao quadrado disso, e a gente consegue calcular a incerteza. E o nosso gráfico está aqui bonitinho, igual estava o outro. Então, recapitulando tudo, só para fazer um fechamento, a gente viu hoje como calcular os ajustes e o que seria essa matriz de covariância e o que seriam esses ajustes. Então, basicamente, a gente viu como que trabalhar a partir de dados experimentais a gente consegue calcular diferentes variáveis e como que a gente consegue fazer uma escolha melhor de variáveis para que a gente diminua esses coeficientes de correlação entre as variáveis, para que ou eles sejam inexistentes ou eles sejam muito baixos, que signifique que a gente fez uma escolha boa de variáveis. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de função linear, que seria esse exemplo do fator f do interferômetro, e um exemplo de uma equação não linear, que seria justamente esse gráfico de RC. Bom, obrigado por assistir, obrigado mais uma vez por quem está acompanhando toda essa série de tutoriais, e é isso, muito obrigado, até mais.